Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Quem encontrou o texto bíblico e pode dizer amém? Diz assim o texto bíblico: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma e ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é o possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Por favor, fique à vontade, tome o seu assento. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica especial. No Evangelho de Marcos nós conseguimos ver de modo mais nítido a humanidade de Cristo. Jesus, ele é apresentado de maneira mais clara como alguém que cansa, alguém que, encarnado, tinha limitações, alguém que parava para dormir porque estava cansado enquanto o barco atravessava o mar. Quando olhamos a descrição deste evangelista, vemos Jesus com limitações parecidas com a nossa. Uma das coisas que me encanta na descrição dos evangelhos é justamente essa
descrição da humanidade de Jesus. Paulo, por exemplo, quando escreve a sua carta à igreja em Filipos, ele diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. É uma expressão muito estudada nos meios teológicos. A palavra kenosis fala sobre o esvaziamento de Cristo, até que ponto Cristo se esvaziou. Discutimos muito a respeito de Cristo, o que Cristo poderia fazer por poder próprio, porque Ele era Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo. E nas páginas bíblicas nós vamos entender que Jesus, apesar de Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, a ponto de se colocar em uma condição semelhante a nós. Aí a pergunta que as pessoas fazem é: mas como é que Jesus fazia as coisas que fazia? A resposta é simples: debaixo do poder e da unção do Espírito Santo que desceu sobre ele. A vida de Jesus é empolgante justamente por isto, porque ele nos mostra que nós podemos viver as coisas semelhantes que ele viveu. O que precisamos fazer é ter um coração santificado como ele tinha, é ter uma vida entregue como ele tinha, e viveremos, como ele mesmo disse, coisas maiores do que aquelas que ele viveu e as coisas que ele fez. Mas aqui um dia Jesus está cansado. Marcos nos diz que eles iam e vinham com tanta frequência diante da lida ministerial, que Jesus um dia vira para os discípulos e diz: eu estou cansado, vamos ao deserto, lá nós paramos, comemos um pouco, descansamos um pouco, para depois voltarmos ao dia a dia da lida ministerial. Mas as pessoas descobriam que Jesus ia, e para lá ia também. Então aqui, Jesus não vai ao deserto para que as pessoas também vá ao deserto. Jesus neste dia vira para 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz: Pedro, Tiago, João, vamos ali comigo. E eles sobem a um monte que os judeus conheciam como o Monte Tabor. Nós hoje conhecemos como Monte da Transfiguração. Porque naquele dia que Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele sobe aquela noite com um propósito específico: reservar um tempo para a oração. E os discípulos sabiam que quando Jesus saía para orar, ele saía para orar de verdade. Eles subiram e horas se passaram e Jesus estava orando. Quem sabe os discípulos já estavam cansados, tosquenejando, e de repente, no meio da madrugada, uma luz brilha. Eles olham para Jesus, as vestes de Jesus haviam se tornado brancas como a alva lã. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao lado de Jesus havia 2 homens, e eles, diante do contexto, do diálogo entre Jesus e os homens, descobriram que aqueles homens eram Moisés e Elias, representando toda a aliança veterotestamentária, ou todo o Antigo Testamento. Moisés representando toda a lei, Elias representando todos os profetas. O momento era tão glorioso, havia tanta glória de Deus sobre aquele monte, que Pedro, sanguíneo como era, não sabendo o que falar, não sabendo o que fazer, vai falar o que não devia falar. Olha para Jesus e diz: Senhor, vamos colocar aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e nós vamos ficar aqui contemplando aquilo que estamos contemplando agora.
mas de repente a glória de Deus desce com mais intensidade, uma nuvem envolve, eles não suportam ficar de pé, caem debruçados, desmaiados naquela oportunidade diante da voz que se manifestava dizendo: este é o meu filho amado, a ele vocês precisam dar ouvido. Quando acordam, Moisés já não estava mais ali, Elias já não estava mais ali, a roupa de Jesus já não brilhava mais, o rosto de Jesus já não brilhava mais. Eles olham de um lado para o outro, tentando entender tudo o que havia acontecido, e a única coisa que Jesus olha para eles e diz: silêncio. Eu não quero que vocês contem para ninguém aquilo que vocês viveram e aquilo que vocês viram aqui hoje, até que o Filho do Homem morra e depois ressuscite. Os discípulos não entendiam muito bem ainda essa questão do Filho do Homem morrer e ressuscitar. Talvez olham um para o outro e dizem: eu não sei o que Jesus está querendo dizer com o Filho do Homem morrer e ressuscitar, mas se ele mandou ficar calado, vamos ficar calado e manter isso em segredo. Eles vão descendo do monte, e quando descem do monte, encontram uma circunstância, uma cena, uma situação. Havia uma multidão ao pé do monte. Os 9 discípulos que não haviam subido com Jesus estavam lá. Havia escribas lá. Havia pessoas curiosas querendo ver o que estava acontecendo lá. Jesus se aproxima, vendo tudo aquilo, vira para os discípulos e o que ele está vendo é os escribas discutindo com os discípulos. E a pergunta de Jesus aos escribas é: o que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Mas antes que os escribas respondam, argumentem, rompe um homem no meio da multidão. E a palavra daquele homem a Jesus é: Senhor, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo, ao Senhor, para ver se o Senhor podia fazer alguma coisa por ele. Mas eu cheguei aqui e o Senhor não estava aqui. E os seus discípulos oraram por ele, mas não resolveu nada. Se o Senhor pode alguma coisa, faz alguma coisa por nós. Jesus, no meio daquela circunstância, arranca um suspiro, um gemido da alma e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Mas a multidão continuava se aproximando para ver a situação que ia acontecer. Jesus então olha para o pai do menino e diz: me traga a criança. Quando o menino chega e vê Jesus, o espírito imundo o toma. Ele cai no chão, estribuchando, se contorcendo. Mas Jesus dá ordem de liberdade, o espírito imundo sai. O menino fica como que morto. Jesus o toma pela mão, o levanta, o entrega ao Pai e o despede para casa. A multidão vai embora. Jesus chega em casa com os discípulos. E os discípulos estão inconformados com aquilo. Os discípulos estão estarrecidos. A pergunta dos discípulos tem um motivo. Poucas semanas antes, Jesus havia chamado os discípulos e enviado os seus discípulos de 2 em 2, dado a eles ordem: vão,
pregue o evangelho, curem pessoas, libertem pessoas. Os discípulos voltaram até Jesus e diziam, maravilhados: Senhor, nós pregamos o evangelho, nós encontramos doentes e nós curamos doentes. Quando chegaram pessoas cativas, aprisionadas por espíritos imundos, nós demos ordem e as pessoas ficaram libertas. Agora os mesmos discípulos estão perguntando para o seu mestre: Senhor, por que é que nós não podemos expulsá-los? Por que é que esse menino chegou endemoniado e nós oramos a noite inteira e o demônio não saiu? Por que é, Senhor, que nós demos ordem, dizemos sai, e o menino continuou endemoniado? Jesus dá a eles uma resposta: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Dr. Martin Lloyd Jones, comentando a respeito deste texto, ele diz que aqui existem 3 grupos de pessoas. Existem 3 grupos de pessoas representadas aqui. E eu gostaria talvez de acrescentar mais um. Quais são esses grupos de pessoas representadas no texto? Primeiro, existe um grupo de pessoas que nós podemos chamá-los de os curiosos. Estavam ali para observar, estavam ali só para ver, não tinham responsabilidade, não pesava sobre o ombro deles nada. As pessoas não haviam trazido o menino a essas pessoas, eles estavam ali acompanhando só para ver. Segundo grupo de pessoas, existe aqui um mundo oprimido por Satanás. Este grupo de pessoas é representado pelo pai e pelo filho. Porque o sofrimento não se dá apenas sobre a vida do menino. No clamor do pai, o pai não diz Deus, ele não olha para Jesus e diz Senhor, tem misericórdia do meu filho? Não. Ele diz, tem misericórdia de nós. Porque qual pai que vê um filho sofrendo que não sofre junto? Qual é o familiar que tem um familiar sofrendo que não está padecendo juntamente com ele? Existe aqui uma família oprimida, uma família sofrendo, representando muitas famílias que precisam de um milagre de Deus. Existe aqui um terceiro grupo, o grupo de uma igreja, que carinhosamente podemos chamá-la de igreja inoperante. É a igreja que não conseguiu trazer solução, a igreja que não conseguiu trazer resposta, a igreja que não conseguiu mostrar a grandeza do poder de Deus diante do sofrimento de uma família, representada pelos 9 discípulos que ali ficou. E o quarto grupo que eu quero destacar é o grupo representado por Jesus e os 3 discípulos que com ele subiu. A igreja vivificada, a igreja gloriosa, que consegue chegar
e apresentar às demandas do dia a dia uma resposta de Deus àqueles que precisam de uma resposta. É diante deste contexto que, nesta noite, diante da temática de família, que eu quero falar com vocês a respeito da relação da igreja de Deus, com as famílias à sua volta. E quando eu falo de igreja, eu não estou colocando aqui a responsabilidade a respeito de uma ou de meia dúzia de pessoas. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando a respeito de um aspecto institucional. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando exclusivamente a respeito das nossas reuniões aqui, dentro deste prédio, preparado para o nosso momento de culto congregacional. Quando eu falo de igreja, eu estou falando a respeito de nós, que representamos a Cristo e andamos debaixo de uma promessa e de uma palavra de Jesus, dizendo: vão, e em meu nome vocês viverão grandes coisas. Como igreja de Cristo, qual é a nossa responsabilidade diante das demandas familiares que se apresentam diante de nós? O que nós, como igreja, precisamos ter? O que nós, como igreja, precisamos apresentar? Como igreja de Deus, precisamos muitas vezes fazer a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, existe alguma coisa errada? Eu sou seu discípulo. Por que eu me coloquei diante daquela situação e nada aconteceu? Muitas vezes precisamos ter a humildade de nos colocarmos diante de Cristo e perguntar para Ele: Senhor, o que está acontecendo de errado? Qual é o problema? Qual é o caminho da solução? Qual é a direção correta que eu preciso tomar para que eu, como membro da sua igreja, como representante do Senhor nesta terra, o que eu preciso fazer para começar a viver no meu dia a dia a promessa que o Senhor disse que estaria sobre mim? Eu pisaria sobre serpentes e escorpiões e nenhum mal sobreviria sobre a minha vida. O que eu preciso fazer para que os milagres aconteçam no meu dia a dia, para que o poder do Senhor se manifeste, para que eu veja o Senhor atuando à medida que eu caminho na sua presença? O que eu preciso viver? Jesus disse duas coisas aos discípulos que são extremamente importantes para nós como igreja dele. Jesus disse: olha, esta casta, esta espécie de demônio, ela não sai do jeito que vocês queriam que saísse. A primeira coisa que Jesus está dizendo aos discípulos: ei, vocês precisam fazer a diferença onde vocês estão. Mas a primeira preocupação que vocês precisam ter é: busquem discernimento espiritual. Parece algo tão corriqueiro, parece algo tão assim, comum do nosso dia a dia, mas nós carecemos disso nos mínimos detalhes da vida.
Uma das questões mais preciosas que nós, como filhos de Deus, podemos carregar conosco é discernimento espiritual. É quando está todo mundo perdido. Você olha para a situação e consegue, com visão de Deus, chegar e dizer: meus irmãos, meus amigos, preste atenção, o caminho está aqui. Está todo mundo batendo a cabeça, está todo mundo sem direção. Você chega e diz: eu estava orando, eu estava falando com Deus, e Deus disse que nós precisamos tomar esta direção, nós precisamos tomar este caminho, nós precisamos saber qual é o caminho a ser tomado. Discernir a vontade de Deus para a nossa vida é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada com Deus. É nós, como pais, olharmos para os nossos filhos e em alguns momentos entendermos que humanamente aquela seria a melhor oportunidade no momento para o meu filho, mas Deus falou comigo: não é a porta que eu abri, e se ele entrar, ele vai se perder. E nós, com discernimento espiritual, chegarmos para o nosso filho com a autoridade de Deus e dizer: a porta parece boa, mas não é a porta que Deus reservou para você, espere um pouco mais. É nós, como pai de família, reunirmos a nossa casa e dizermos: Deus está nos conduzindo a um lugar. Precisamos buscar de Deus discernimento, a capacidade de entender o que é e o que não é, quando não é, se é o momento, se não é o momento. Nós muitas vezes erramos porque agimos sem sabermos o que estamos fazendo. E discernimento espiritual nós não alcançamos de qualquer maneira. Discernimento espiritual se alcança pelo menos através de duas coisas. Primeiro, por meio de conhecimento bíblico. Quanto mais conheço a palavra de Deus, mais consigo discernir qual é a vontade de Deus para mim, para a minha casa, para aqueles que estão à minha volta. É alguém que está chegando dizendo: pastor, descobri que Deus me chamou para pregar o evangelho. Aí o pastor olha e diz: ô meu filho, está escrito há tanto tempo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Coisas simples do dia a dia. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais nós conseguimos ter os nossos passos firmes. Eu me lembro de quando eu fui para o seminário. Chegou um irmão daqueles assembleiano, mas assembleiano do pé rachado. Mas chegou para mim com um ar de afronta mesmo. Era o meu primeiro período de férias. Ele chegou e disse: obreiro que não ora e que não jejua, vai para o seminário estudar filosofia, psicologia e outras coisas mais. Mas tome cuidado, a letra mata e o Espírito vivifica. E eu assim foi um impulso na hora, eu disse: é mesmo, irmão? Mas o que significa esse texto mesmo? A letra mata e o Espírito vivifica. Meu irmão, mas pensa num homem valente. Deu uma raspada de garganta, virou as costas e saiu marchando. Nós muitas vezes queremos direcionar a vida de alguém, mas nós não buscamos antes o discernimento de Deus para dar a direção correta. E quando nós fazemos isso, nós podemos conduzir as pessoas para os lugares errados. A maior bênção da vida
é conseguirmos formar os nossos filhos dentro, no centro da vontade de Deus. Quer ver um negócio que quebra muita gente, muito argumento? Alguém olha para nós hoje e diz: eu não quero ter filho, porque os tempos são difíceis. E aí nós olhamos para a Bíblia e dizemos: eu quero ser como o pai de Enos, que gerou um filho no meio de uma geração incrédula. E a partir do seu filho, a sua geração voltou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero ser como o pai de Enoque. Eu quero conduzir os meus filhos para andar com Deus, até que um dia Deus diga para ele: nós já andamos tanto tempo junto, eu tenho uma morada preparada para você, vem morar comigo. Aleluia! No meio de uma geração incrédula, promíscua, pecadora, Deus está nos chamando para formar famílias no centro da sua vontade, para que as nossas famílias brilhem como luz, salgue como sal, fazendo a diferença no meio da nossa geração, para que as pessoas vejam Deus, percebam Deus, experimente Deus, sejam contagiados pela presença dEle. Meu irmão, se nós, como filhos de Deus, temos medo de formarmos uma família para contagiarmos esta nossa geração, o que será da geração futura? Mas para isso nós precisamos de discernimento de Deus, conduzirmos no caminho certo, no lugar certo. Do que mais nós precisamos? Jesus disse: vocês precisam experimentar a manifestação do poder do Espírito Santo.